sempre a alegria. Eu sempre começo falando da alegria de vir aqui ao encontro de vocês e igualmente também na certeza de que é presente de forma muito ostensiva a espiritualidade superior nessa casa. A Judite pediu, né, para que eu abrisse o livro Ceifa de Luz, e o tema que foi aberto, o burilamento íntimo, está muito voltado para o tema da noite de hoje. Mas eu vou fazer uma introdução, que eu abri o Evangelho, e eu achei tão pertinente dividir esse parágrafo do Evangelho. Primeiro porque nós comemoramos ontem o nascimento do codificador da doutrina, Allan Kardec. E também porque nós sabemos que a tarefa dos espíritos sempre estiveram atentos à nossa necessidade de evolução e de progresso íntimo. E eu abri o Evangelho, ao acaso, me colocando na condição, como sempre sou, de aprendiz do Evangelho. Porque quando nós encontramos, como nós encontramos na doutrina a consolação, é evidente que essa consolação não é para que se torne aquele pronto-socorro permanente. Uma hora nós temos que sair do pronto-socorro. Uma hora nós temos que sair, né, da UTI. Porque se a doutrina tem a primeira finalidade, consolar, na sequência é esclarecer. Porque primeiro ela consola, acolhe, mostra as diretrizes através dos encarnados, que nos atendem em nossas casas. E na sequência nós temos o nosso papel, o nosso dever. É como o médico que nos atende no hospital. Ele nos orienta a medicação, mas ele não vai poder tomar aquela medicação por nós. Nós é que temos que tomar essa medicação. E a doutrina espírita é assim. Ela nos acolhe e depois oferece o medicamento. E nós temos que tomar o medicamento quantas vezes for necessária. Então, ela é um remédio. Então, o nascimento ou o renascimento é mais adequado da doutrina espírita, com a vinda do nascimento do codificador, é uma história muito bonita, porque precisou de tempo, de maturidade do plano espiritual para que ele viesse como Leon e vestindo aí na doutrina o pseudônimo de Allan Kardec. Mas antes disso a preparação foi tão intensa porque ela se iniciou com 52 anos antes de Cristo. Foi quando Allan Kardec começou a ter o seu primeiro chamamento de que um dia ele assumiria uma tarefa muito importante. Porque nada dá saltos. Tudo atende a uma evolução igual da natureza. Por isso que o tema de hoje chama-se Cristão e o Mundo. O Cristão e o Mundo é uma mensagem que vai mostrar muito como é que tem sido feita essas nossas caminhadas e essas nossas peregrinações. E eu abri o Evangelho, caiu o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, a porta estreita. Eu vou ler o pequeno trecho, que está no item 3, a porta estreita. Entrem pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga
E o caminho que leva a ela é espaçoso. E há muitos que entram por ela. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Essa é uma passagem citada em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Tendo alguém feito esta pergunta a Jesus: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele lhes respondeu: façam esforços para entrar pela porta estreita. E o que seria a porta estreita para nós nessa caminhada e nessa evolução? Para a gente passar pela porta estreita, nós vamos ter que eliminar uma bagagem que está excessiva. E a bagagem que está excessiva é a bagagem pela qual nós vamos acumulando no mundo, de encarnação em encarnação. A cada existência, nós deveríamos sair daqui com a bagagem realmente a qual nós recebemos como orientação, que nós levamos daqui tão somente o bem que fizermos ou a omissão do bem que não fizemos. Isso quando não tomamos decisões que não são agradáveis, nem para nós e nem para o semelhante. O tema é o cristão e o mundo. E aí eu trouxe o conceito de cristão pelo dicionário da Academia Brasileira de Letras. Cristão, pessoa que segue a doutrina de Cristo, que é adequado e compatível com a doutrina do Cristo. Então, nós temos um processo. Então, quando a gente fala cristão, estamos nos referindo a todos nós que estamos aqui presentes nessa Assembleia encarnadas e desencarnados, que estão já buscando a Cristo. Mas não mais um Cristo intelectual, um Cristo que toque no solo, que é o coração. E esse é o exercício de todos esses benfeitores espirituais que vêm à Terra nos convidar, nos chamar para essa proposta de uma renovação e de um burlamento íntimo. A porta é estreita porque ao longo das nossas existências nós fomos acumulando uma bagagem que nos impediu de avançar em espírito. Por isso que no início, agora eu falei que a doutrina, ela consola, mas no segundo passo ela esclarece. Agora, o papel de quem recebe o esclarecimento é buscar pautar a sua vida, as suas experiências em seus relacionamentos nos moldes do cristão, que é aquele que segue o Cristo. E nós já estamos ouvindo falar do Cristo há quanto tempo? Há quanto tempo nós temos referência do Cristo? Há muito tempo. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Jesus, Marcos 4, 28. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando eu li essa passagem, eu fiquei refletindo muito tempo nessa passagem. Por que o evangelista Marcos falou
o grão cheio na espiga. É evidente que, quando nós pegamos uma espiga de milho, o natural dela é que ela vai se fazer toda cheia, repleta de grãos. Mas eu acho que ele quis dizer algo da qualidade desses grãos. Ele nos convida aqui para a gente perceber a qualidade do grão da espiga desse milho. Então vamos pensar, todos nós aqui, coladinho, juntinho, numa espiga de milho, cada um de nós sendo um grãozinho. A qualidade que cada grão vai dar para semear uma outra espiga vai depender unicamente do esforço, que não é o que falou que nós devemos fazer um esforço para que a gente possa se transformar, largar a nossa bagagem. Senão, o que acontece? Pode ocorrer de que nessa espiga alguns grãos realmente não vá servir para um outro replantio. E alguns vão servir. Então, nós estamos nos deparando com uma escolha. Que tipo de grão eu quero ser? O que eu quero fazer para eu ter uma qualidade, para eu poder falar assim, olha, pelo menos na condição de grão de uma espiga de milho, eu estou cumprindo a minha tarefa. Porque o milho cumpre. E nós estamos cumprindo? Quando nós começamos a nossa tarefa de burilamento íntimo, nós vamos encontrando desafios. Esses desafios, ora dentro de nós, ora se apresenta com as questões externas. Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. Então, nós não podemos realmente crer que é fácil fazer essa transformação. Mas melhor será iniciarmos ela. Vejam que eu falei, melhor será iniciarmos ela. Eu não falei, é melhor, é difícil. Eu falei, é melhor iniciarmos ela. Porque quando nós somos orientados e esclarecidos pela doutrina espírita, nós reconsideramos, inclusive, a força da palavra. Ao invés de falar é difícil, eu vou falar, é melhor eu considerar o que eu preciso fazer. Porque assim eu me preencho de força para realizar o que eu preciso realizar. Porque ele já diz, não julgue fácil. Ele não falou é difícil, ele falou não julgue fácil. Isso é para tirar a nossa ilusão. Tem muitos de nós que achamos que quando a gente começa a servir Jesus, é porque a gente não vai ter mais problema. Não, aí é que os problemas realmente se apresentam. Mas para quê? Como uma pedagogia para a nossa evolução espiritual. A fim de que a gente possa interiorizar aquilo que vem chegando para a nossa transformação íntima. Porque não existe injustiça. Não existe punição. Existe uma pedagogia para a nossa transformação. Aí vocês viram que eu botei um bonequinho bem luminoso, né? Então somos nós aqui, todo mundo sentado, querendo fazer uma melhoria. E aí a gente começa a se destacar. E quando a gente começa a se destacar, algo acontece no nosso mundo íntimo. E também em torno daqueles que estão à nossa volta, porque as pessoas começam a achar a gente meio estranho. Isso quando a gente não é chamado de ET. Olha, será que essa pessoa é desse mundo?
A gente é desse mundo. E o mundo vai mudar quando a gente mudar. O mundo não vai mudar sem a nossa transformação. Quem vai transformar o mundo somos nós. É o cristão em ação. Todavia, surgindo-lhe no coração a erva tenra da fé retificadora. O que ele está dizendo? É a porta estreita. Então vamos considerar que todo mundo aqui chegou na porta. Mas passar essa porta não precisa desencarnar, gente. A gente pode passar essa porta aqui. Porque quando a gente fala de elevação espiritual, não é guardar os planos do desencarne. É aqui e agora. É a gente não ficar retardando muito a nossa caminhada espiritual. Então, existe uma finalidade de nós reencarnarmos para sermos realmente cristãos. Para nos considerarmos realmente cristãos, que é aquele que confessa e que pratica os ensinamentos do Cristo. Fé retificadora, porque a gente tem que ter muita fé. E fé significa ter uma visão esclarecedora das transformações íntimas que necessitamos realizar, porque nós iremos passar por testes. Aí eu botei essa imagem, trouxe essa imagem aí, né? Será? Aí a gente tem assim, a gente começa a fazer, né, algumas atitudes, começamos a despertar em nosso coração alguns lampejos, né, de luz para nós, né? Aí começam-se os questionamentos. Será? Será que essa pessoa realmente mudou? E os outros, eu não sei não, ó, até ontem ele estava comigo. Em uma atividade ou outra do mundo, porque é o cristão e o mundo. Estava numa atividade uma ou outra comigo. Será que fez isso mesmo? Sua vida passa a constituir objeto de curiosidade. Para a multidão, milhares de olhos que não viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. Essa é aquela história. Isso é muito comum entre amigos, nos relacionamentos de amizade, sejam eles quais forem. Quando não estão envolvidos pela mesma vibração e no mesmo esforço de transformação, começa-se justamente esses questionamentos, porque esse esforço não é visto pelo outro, é sentido só pela pessoa, porque é no coração da pessoa que começa a mudar. E gente, identificar é muito fácil. Porque a pessoa realmente começa a mudar o seu padrão, ela começa a fazer escolhas. Escolhas que vão desagradar, mas vão fazer muito bem a ela. É aquela história de Jesus, o sim, sim e o não, não. Porque a gente dá muito sim. Quando a gente é acostumada a dar sim demais para os outros, a gente está dizendo um não para a gente. E se a gente estiver dizendo um não para a gente em relação à nossa própria evolução? Quem é que vai nos endossar na hora que a gente tiver que prestar contas? Eu vou falar uma coisa aqui que foi uma experiência que eu passei. Nós sabemos que vivemos um momento econômico no país muito desafiador, mas que, na verdade, é um chamamento para a solidariedade, é um chamamento para a caridade sem mescla, uma caridade não falada, a verdadeira caridade que a doutrina demonstra. Mas eu vou contar aqui uma experiência para vocês que tem pouco tempo.
Hoje em dia, né, nós sabemos que estar empregado, seja qual for o emprego, ou o trabalho, ou o ofício, nós temos que fazer de tudo para mantê-lo. Mas com dignidade. Principalmente com dignidade. E eu tinha uma conta para pagar, muito séria. E chegou uma proposta de trabalho para mim. Chegou uma proposta. A gente não deve relatar a nossa vida, mas eu acho que é importante eu trazer isso para mostrar que, assim como vocês, eu também estou nos desafios da porta estreita. E aí, a proposta era o seguinte: o empresário me chamou, querendo que eu ampliasse, fizesse uma projeção de um negócio, para os negócios dele. Eu fui ao encontro dele e eu fui perguntar qual era o negócio dele, que ele não tinha me falado inicialmente. Eu fui perguntar qual era o negócio. Antes eu fiz uma prece, me liguei com Maria, me cerquei de todos os cuidados, que eu falei assim, né? Primeiro eu fui agradecendo, olha, que bom, tá? Olha só, orei, está chegando a solução do meu problema, né? O negócio era ramo de bebidas. Era aumentar o ramo de bebidas alcoólicas. E vocês já viram aquilo que os jovens, muitos jovens estão fazendo uso, narguilé, né? Aí na hora, gente, o valor da proposta era exato o que eu precisava para honrar com o compromisso. Era exato. Exato. Aí na hora eu pedi a presença de Maria, me liguei com Jesus e perguntei assim: meu irmão, o senhor tem família? Tenho família. É mesmo? O senhor tem filhos? Tenho filhos. Quantos filhos o senhor tem? Eu tenho 4 filhos. Eu falei, nossa, que família grande. Seus filhos bebem? Não, graças a Deus meus filhos não bebem. Seus filhos fumam? Não, graças a Deus não. Oh, meu irmão, será que o senhor não teria um desejo de mudar o ramo do seu negócio? Porque se o senhor não tem os seus filhos que bebem, como que podemos alimentar o vício do outro? É evidente, né, gente, que eu saí de lá sem o trabalho, né? Como nós podemos viciar? O exemplo estava dentro da casa dele. Não bebia, os filhos, não fumava, mas ele queria trabalhar com um tipo de produto que ia viciar e ia prejudicar outros. Não vou dizer para vocês que foi fácil não, tá, gente? Não foi não. Não foi não. Mas depois tudo se resolveu. Então é isso, quando a gente fala porta estreita, nós estamos falando, referindo a isso. Porque se eu perguntar aqui, todos nós somos cristãos, todos nós vamos levantar o dedo e vamos falar, somos cristãos. E somos mesmo, porque nós estamos lutando para passar da porta estreita. Se nós já chegamos na porta, que bom. Mas passar dela vai exigir de nós uma atenção muito mais aprimorada. E isso nós encontramos no esclarecimento da doutrina espírita. Eu fiquei pensando o seguinte, outros vão aceitar esse trabalho, mas o que me importa os outros? A consciência é minha. Quem vai prestar conta sou eu, não é o outro. Quem tem o esclarecimento da doutrina sou eu, não é o outro. Sou eu que tenho o esclarecimento da doutrina. Não é outra pessoa. E se eu abro mão nessa hora? Já estou reprovada no teste, né, gente? Se eu estava ali pertinho para passar o pezinho da porta, eu já estaria reprovada no teste. Olha o que significa retificar.
retornando, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. Então, se aqueles que nos observam a transformação são muito vigilantes, imagina com que vigilância não temos que ter nós em relação a nós mesmos e em relação ao nosso coração. Retificador, que retifica, alinha, ajusta ao processo. Ou seja, significa que a gente está fora do processo e a gente vai ter que alinhar e vai ter que se ajustar para caminhar. Então, nesse capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo em qual nós estamos reencarnados. Mundo ao qual nós estamos tendo a experiência de fazer as nossas correções. Quando o homem descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. É uma questão de vibração e de sintonia. Os afins se buscam. E se isso acontece no plano encarnado, a mesma lei funciona no plano desencarnado. O que significa o quê? Que nós temos uma grande oportunidade nessa doutrina que segue o Cristo, realmente de investir no maior patrimônio que somos nós mesmos. Temos que realmente assimilar a mensagem de Jesus, que ela é para o nosso íntimo. Não é para o íntimo do próximo. É o nosso íntimo. E cada um de nós, à medida que vai estabelecendo uma sintonia superior, é evidente que vai recebendo um pouco mais de força para fazer as suas transformações mais profundas. Acontece que, independente da idade que nós estejamos agora nessa existência, se eu pegar a pessoa mais experiente e madura daqui, independente da idade que nós temos, nada vai justificar, retardar o nosso processo de transformação. Porque o tempo tem que ser utilizado de forma útil. E esclarecer, no sentido da doutrina espírita, às vezes, significa contrariar. Porque para esclarecer dentro da doutrina espírita, tem que se estar em sintonia com Jesus. E a gente tem que estar preparado para, às vezes, alinhar ou realinhar aquilo que saiu do trilho. Porque todo dia é dia de recomeçar. O dia não surge todas as manhãs para nós? Todos os dias as nossas almas não despertam, ou aqui, ou do outro lado, mas despertam? Desperta. Porque o serviço é em nós. É em nós o serviço, né? Quando um homem, então, descansa nessas vulgaridades, significa o quê? Quando a gente está na afinidade, quando a gente está na sintonia do mundo, quando a gente não tem a vigilância para sair de casa, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, às vezes de uma conversa difícil. Gente, às vezes a gente precisa ter uma conversa tão difícil com as pessoas que a gente ama, mas a gente ama tanto essas pessoas que a gente fala, peraí, eu vou ter essa conversa difícil. Se eu amo tanto essa pessoa, se eu gosto, e amar é mar. Eu não tenho que correr o risco dessa pessoa se afastar de mim. Porque se ela se afasta, é porque está numa diferença de sintonia.
E os cristãos eram reconhecidos pela vibração e pela sintonia. Eles se uniam uns aos outros pela sintonia deles. E aí nós temos uma escolha muito significativa. O pobre aspirante, aí a gente está no esforço. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora. E já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Então, por que isso? Porque quando se todo mundo é chamado a um despertamento, se todo mundo fizer a sua parte e fizer da melhor maneira possível, mas bem feito, e se esclarecendo e estudando, ele vai receber forças para lidar com esses adversários que geram ilusões. Porque o mundo é cheio de ilusões. Então, os adversários que nós encontramos no mundo são as ilusões, que tentam nos paralisar para a nossa verdadeira felicidade, para uma alegria superior. Existe uma passagem no Evangelho que deixa claro que a nossa felicidade será realmente sentida no grau que podemos, que nem comparada à melhor festa do mundo, a melhor festa não chega aos pés. São reflexões, gente. Nós estamos no mês do aniversário do codificador da doutrina. São reflexões. Nós temos que realmente descristalizar a imagem de Jesus só passando a mão na nossa cabeça. Está na hora de nós irmos a Jesus. E isso significa fazermos a nossa parte. E nesse caminhar, nós vamos naturalmente encontrar, reencontrar, desencontrar. E precisamos só saber de uma coisa: o que eu estou fazendo está em sintonia com Jesus? Porque se 2 ou 3 estiver em nome dele, mas não é em nome dele só em prece, mas em sintonia, ou seja, o cristão em sintonia com Cristo. Não é só estar junto, é estar em união espiritual. Em união espiritual. O que fazer? Qual tem sido as nossas escolhas? Qual tem sido? É uma pergunta. Eu quero saúde. Ok. Mas eu busco uma vida salutar? Como é que estão meus pensamentos? Porque a saúde, ela depende muito dos pensamentos, mas muito mais ainda dos sentimentos. Sentimentos de vítima não é uma vida salutar. Orgulho, egoísmo. Precisamos aceitar a nossa parcela de reconhecer o orgulho e o egoísmo que todos temos, para tirarmos as capas e essa espiga de milho, a gente possa produzir grãos saudáveis para outras plantações, ou seja, para outros corações. Para outros corações. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lado onde os companheiros não os vejam. Ficam envergonhados. Começa a seguir o Cristo e começa a ficar envergonhado.
aí vira de lado, para não ser visto. Então, assim, não tem no Evangelho aquela parte, se a gente tiver vergonha do Cristo? Isso significa que a gente ainda cede, está dando mais importância ao mundo do que ao Cristo. São reflexões que a doutrina permite. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças. E por isso mesmo, em disputas mais ásperas por rebentar o casulo das paixões inferiores. Na aspiração de subir dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se, lhe exige de pronto credenciais positivas do céu. Aqui é um recado muito significativo para os médiuns. Quando fala credenciais do céu, está falando nos intercâmbios. Porque a espiritualidade inferior não é uma espiritualidade ignorante. Muito pelo contrário. São muito inteligentes. São muito inteligentes. Só que usaram a inteligência deles sem a transformação moral que nós, encarnados, temos a condição de fazer. Né? As credenciais do céu, elas estão justamente de acordo com a transformação e a vivência do coração. Eu estou olhando aqui jovens, várias faixas de idade. Estou refletindo nos benefícios que todos nós estamos recebendo por estarmos sendo esclarecidos. Nos conduzindo a pensar, a refletir. O companheiro pretende elevar-se-lhe e exige de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito de sequência da natureza. Por quê? A transformação íntima não é uma questão de intelectualidade. É uma questão de vibração. Porque nós vibramos só o que já realizamos dentro de nós. Então, cabe a cada um de nós mantermos acesa a lâmpada que já foi colocada dentro de nós. Esse sol, e esse sol é Jesus, essa doutrina. É tão interessante que eu trouxe essa imagem aqui, porque quando a gente começa a fazer começamos a dar os primeiros passos para uma vida feliz, e essa vida feliz significa largar o homem velho, nós ficamos tão agradecidos por elevarmos alguém, que a gente fala assim, olha, eu não dou conta de subir não essa escada, mas eu te dou o ombro para você subir e alcançar o seu objetivo. Desde que esse objetivo esteja em ideal com Cristo. Porque tem muita gente dando o ombro, mas não está com ideal com Cristo. E a gente tem que reavaliar a quem eu estou oferecendo o meu ombro. Então, quando nós despertamos para realmente dar o ombro para alguém subir, vamos ter essa consciência de que estamos fazendo isso sem ter sentimentos, emoções que predominem o orgulho, o egoísmo, que na verdade são emoções para serem evoluídas, transformadas. Isso a gente pode ver com os filhos, quem tem filhos. É fácil a gente ver a natureza dos filhos quando a gente começa a observar à luz da doutrina espírita. A chance que um pai e uma mãe têm de, logo cedo, fazer
aquelas podas no espírito para que ele possa avançar com segurança e ser um homem seguro, consciente e que vai saber passar pelos desafios da vida, materiais, morais, com dignidade. E isso é uma coisa muito importante. Né? Todos receberam? Né? E aqui a alegria, a importância da alegria. Porque eu fico observando as pessoas que às vezes falam assim, não, eu sirvo Cristo, mas eu não vejo a pessoa dando um sorriso. Como que a gente pode ser triste servindo a Jesus? Como que podemos ficar sem esboçar uma face que rubre, né, de alegria, servindo a Jesus? Como poderíamos? Eu gostaria que vocês dessem uma olhada para vocês agora. Vamos fazer esse exercício? Olhem para vocês agora e observem um para o outro. Dão uma olhadinha, os que estão à frente, atrás. Como é que está a face de vocês? Nós estamos falando de Jesus, do Cristo, das necessárias correções, né? Porque seguir o Cristo é motivo de alegria, não é motivo de ficarmos acabrunhados, nos sentindo vítimas de nós mesmos. Né? Então, se é para servir Jesus, tem que ser de coração. Né? Jesus sempre nos chama. Mas o que estamos esperando? O que estamos esperando? Então, como nós percebemos, temos a doutrina a nosso favor, para o nosso progresso. Já é muita coisa. Mas estar na doutrina, servindo a Jesus, requer realmente muito, muito empenho. Um alinhamento permanente. Que isso vem de que maneira? Através dos estudos. Que vem através dos entendimentos que precisam ser mais amadurecidos. Na escala da vida não tem o que é melhor. Na escala da evolução do espírita, inclusive, fala muito bem isso. Sempre haveremos de ter alguém acima de nós, paralelo a nós, ou no andar de baixo a nós. Isso por quê? Porque bota justamente cada um na sua camada de vibração e na sua competência como espírito. Por quê? Porque nós somos seres únicos e individuais para evoluirmos individualmente, porque a evolução coletiva não se dá tão breve. É como na faculdade, na escola. Nem todos os alunos se formam no mesmo ano. Alguns vão, outros se formam antes. Nem todo mundo sai na mesma hora. Então, na nossa condição de espírito, é também a mesma coisa. E quando assumimos a responsabilidade de desenvolver essa pedagogia junto ao plano espiritual, muito mais estudos devemos que ter, mas não é um estudo que vem de fora. É um estudo que nasce de dentro. Por isso, eu botei aí a frase, né, que eu vou ler aqui para vocês. Reflexão. A recompensa do cristão no mundo é que adota isso aqui. A recompensa não é algo que vem de fora para ser acrescentado. É algo que cresce dentro de nós mesmos, como a árvore da semente. Eu estou aqui na noite de hoje compartilhando com vocês um conhecimento. Mas não é isso que vai fazer vocês fazerem a reforma íntima. Segundo os estudos demonstrados pelos benfeitores,
ouvir a palestra é um dos pilares para iniciar a nossa caminhada, preparando a nossa mente para o esclarecimento de nós mesmos através dos estudos. Então, realmente, nós temos que mudar uma postura de perceber que não dá para a gente, o centro espírita, ser o tempo todo pronto-socorro. Chega uma hora que a gente quer ser o trabalhador da casa, quer ser o servidor da casa, aí a casa vai entender vai avaliar qual que é a sintonia melhor, se está adequado ao trabalho, se está pronto ao trabalho. Aí ele saiu desse banco daqui e começou a se interessar. Primeira porta, escola. Por isso que a Terra tem o nome de escola e hospital. A gente sai do hospital e vai para a escola. Aí vai estudar. Depois vai aplicar o que estudou. E melhorar ainda mais. Porque não pode só aplicar. Ele tem que desenvolver a sua inteligência. Tem que amadurecer como espírito. Para que cada vez mais o plano espiritual superior possa reconhecer o esforço que é feito. Porque não dá para a gente ficar sempre do mesmo jeito. Nós temos que evoluir. Terminando, indo para o final, resta então ao cristão cultivar seus propósitos sublimes de ouvir o Mestre. Porque o que está realmente nos faltando é que o barulho do mundo está muito forte em nós. E para ouvir Jesus, nós temos que diminuir esse barulho. Porque senão ele vai falar e a gente não vai ouvir. E Jesus é educado, gente, ele não grita. Jesus é educadíssimo, ele não grita, ele fala individualmente a cada coração. Ele traz os alertas específicos. E de quando em vez ele escolhe alguém para ser o porta-voz dele. Para alguém, para um amigo, para um companheiro, para um grupo, para um trabalhador. De vez em quando ele faz isso. Mas se nós ouvirmos Jesus, nós não vamos precisar. A questão é, eu ouço a Jesus? Deixemos todos os impedimentos e nos lancemos aos braços daquele que tudo pode. Eu agradeço a presença de todos vocês na noite de hoje. Estou vendo muitos rostinhos que eu ainda não havia visto aqui. Mas eu estou gravando o rostinho de cada um de vocês em preces, para que todos nós aqui hoje possamos nos considerar realmente na porta estreita e desejando ultrapassar a porta estreita no mundo. E não é pelo número de caridade que vamos fazer, mas é pela qualidade dessa caridade que só pode ser escrita no coração. Eu sempre me recordo da parábola do óbolo da viúva. Sempre. Caridade, quando está tudo bem, é apenas um recurso a mais. Caridade é um ato de fé. Caridade é um ato de visão espiritual e total confiança ao plano espiritual. É fazer sem medo de faltar e confiar. Muita paz para todos nós.